Boa noite a todos. Aqui estamos buscando sempre a sintonia com os amigos espirituais que sempre aqui estão para ajudar, suprindo as nossas dificuldades que trazemos. Mas confiantes na misericórdia de Deus, vamos dar início a mais esse estudo, essa reflexão espírita. A parábola, o credor incompassivo, ela está registrada por Mateus no capítulo 18, versículos, versículos 23 a 35. Quando nós lemos essa parábola, nós nos identificamos por demais, porque o credor incompassivo, ele apresenta um comportamento contraditório, muito comum em nossa sociedade, em nós ainda, porque o credor incompassivo é um homem que trabalhava para um rei. Quem conta é Jesus. Esse rei, em determinado momento, ele chama aqueles que o deviam valores para prestar contas, porque chegou a hora destes pagarem o que deviam a eles. Sabemos que tudo que Jesus fala é no campo espiritual, mas ele relata histórias usando os elementos da sociedade, do dia a dia, que faz grande sentido hoje sob a ótica espírita. E então, um desses servos, ele se apresentou e muito temeroso, porque ele devia 10.000 talentos. Talentos era o nome da moeda da época. Hoje vamos colocar assim, 50 mil reais. Vamos colocar, sem ter certeza, se convertendo a moeda daquela época para hoje, mas seria uma soma que, com certeza, faz falta a qualquer família. E ele, então, falou para o seu rei: eu não tenho como pagar o Senhor. Tenha misericórdia de mim. Me compreenda. Eu não tenho como te reaver aquilo que eu de fato devo. Aí o rei falou para ele assim: bom, vou mandar que você seja vendido, a sua mulher e seus filhos, para que com essa quantia você restitua, você fique quite com a dívida que tem para comigo. Aquele servo, então, ouvindo isso, apavorou-se, se prostrou diante dele e rogou, com toda a humildade e com muito medo, ele rogou: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. E o Senhor, então, olhando para ele, se encheu de íntima compaixão, de misericórdia, soltou-o, perdoou-lhe a dívida e falou para ele: vá, você está perdoado, não me deve mais nada. E esse irmão, esse servo, saindo desse encontro com o rei, ele encontrou um dos seus conservos. No mesmo momento, saindo daquela posição de ter sido perdoado pela misericórdia, ele encontrou-se com um dos seus conservos que lhe devia 100, não talentos, denários. Era uma moeda que não chegava nem perto do valor de um talento. Era uma moeda bem inferior. Então, o que ele devia, aquele montante que ele devia ao seu rei, lhe foi perdoada, aquela dívida. Mas esse que o devia era bem pouquinha dívida, bem pequenina. E ele então, ele lançou mão dele, ele segurou o servo com muita violência
e, sufocando-o, dizia: paga-me o que deves. Então esse homem se prostrou a seus pés, rogando-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo, foi levando para a prisão e disse-lhe: ficarás aí até que me pague a última moeda. Os outros conservos que assistiram à cena se contristaram muito e correram ao Senhor, aquele rei, e contaram tudo para ele, declararam exatamente o que aconteceu. Então, esse rei, esse senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, continuou Jesus, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa narrativa de Jesus que ecoa até hoje e que nos chama a atenção pela rigidez com que ele foi tratado na segunda vez, na segunda tentativa, nós buscamos através das reflexões espíritas como podemos assim compreender o que Jesus nos quis dizer. E é claro que está incluído nessa parábola a questão do perdão, principalmente. O perdão que é o que mais temos dificuldades de adotar na nossa conduta. E então, nós entendemos, pela história que nos foi contada por Jesus, que se faz referência aos escravos que se tornavam escravos daqueles a quem deviam. Naquela época, na antiguidade, quando alguém devia um determinado valor e não cumpria o pagamento devido, este se tornava escravo daquele a quem devia, como também a todos os seus familiares. Eram vendidos todos os bens materiais e tudo era passado para o futuro proprietário. Então isso era uma das práticas já feitas, realizadas na antiguidade por aqueles irmãos. Havia essa rigidez. Jesus, então, como um sábio, o que ele fez? Ele se aproveitou dessa situação, dessa realidade que ocorria, e ali ele construiu um ensinamento espiritual, que até hoje nos faz pensar. Então nós vamos entendendo que o perdão, ele só é concedido por almas que já conquistaram nobres sentimentos. Há pouco tempo, durante um estudo, nós ouvimos de pessoas que estão buscando como nós, assim: é muito difícil perdoar, é muito difícil até mesmo olhar para alguém como irmão, porque se esse alguém comete atos que eu aqui já estou indo pela minha emoção, contando pela minha emoção, se esse alguém comete atos que eu não concordo, como eu posso chamá-lo de irmão? É um pensamento lógico.
Tem lógica esse pensamento? Claro que tem. Mas a doutrina espírita, que estuda Jesus com profundidade, não é superficial. Ela percebe que sentimentos como misericórdia, compreensão das fragilidades alheias, as fragilidades humanas, se tornou, é uma norma sentida, que deve ser conquistada ao longo das reencarnações. Para conquistar isso, exige de nós reflexão profunda, estudo, muita observação, reflexão no sentido de penetrar na profundidade desses sentimentos, porque lá, bem lá no fundo de nossas almas, por sermos filhos da grande luz, que é Deus, nós temos em germen, latente, todos esses sentimentos. Está em nós. São sementes luminosas. Se nós as buscarmos com firmeza, buscando adotar determinadas condutas, que vai desde a mente, condutas mentais, verbais e materializadas pelas nossas mãos, nós iremos perceber que vai começar a brilhar, a faiscar na nossa intimidade essas sementes, que são sementes divinas. Porque se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros dele. Eu li atrás de um carro e eu ri muito, porque eu gosto dessas coisas, eu acho engraçado. Ele fala, estava escrito assim: eu não sou o dono do mundo, ponto, mas eu sou filho do dono. É verdade, nós somos filhos de Deus. Seja qual for o segmento religioso que nós sigamos, seja qual for o nosso pensamento, nós sabemos que nós fomos criados. Isso é algo que vamos colocar que a grande maioria, dificilmente alguém não concorda com essa afirmativa. A grande maioria de nós está de acordo com isso. Mas fomos criados como? Por quem? O automatismo? E quem que criou o automatismo? Então tudo isso são motivos de reflexões que todos nós devemos buscar compreender. Então nós devemos buscar sentir, porque há uma frase em que Jesus falou, aliás, deixa eu ver, sim, Jesus falou: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a expressão mais completa da caridade. Quando nós temos dúvida se devo ou não fazer aquilo, a gente deve se perguntar: será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Tem até um outro sábio, bem depois de Jesus, não sei o nome dele, não lembro, que ele falou uma coisa que eu sempre passo para os meus alunos, e aqui já foi dito, até por Varley, o nosso irmão, que é muito estudioso, que quando a gente tiver dúvida se aquilo é certo ou errado, a gente pensa assim: se todo mundo fizesse isso, estaria certo? Daria um bom resultado? Eu pego a minha bala, coloco na boca e o papelzinho eu jogo no chão. Mas ninguém vai ver, é só um plástico pequenininho, ninguém vai dar atenção a isso. Vamos fazer a pergunta: se todos fizessem isso, iria dar certo? Claro que não, porque iria acumular um lixo plástico que dura centenas de anos para se deteriorar e que causaria inúmeros problemas de ordem urbana. E nós iríamos sofrer com isso. Então isso é uma coisa básica, lógica e coerente. E tudo é assim. Se eu estou com raiva de alguém, eu não perdoo esse alguém por nada. Nada que ele faça a mim, eu acho que deve ser considerado, pela minha capacidade,
de compreendê-lo e relevar aquela situação. Já pensou se todos agissem assim? Como seria o planeta? Como seria a humanidade? Bem pior do que já está. Então, tudo isso são reflexões necessárias que façamos para que nós possamos compreender aquilo que a grande luz do mundo, que é o próprio Jesus, o Espírito que é o governador do planeta Terra, nos explica até hoje. Porque até hoje é atual toda a sua fala. Não ficou desatualizada. Mas se passaram mais de 2000 anos, é atemporal, porque o que é correto, o que é bom, não perde o seu valor. É atemporal. Foge ao tempo. Então nós vamos entendendo que o perdão é aquele que foi cometido pelo rei, aquele primeiro, aquele servo que muito devia, foi um atendimento muito generoso. Ele encontrou logo depois alguém que lhe devia uma bagatela. E mesmo assim ele usou de recursos violentos, não utilizando aquilo que ele poderia ter assimilado, poderia ter compreendido, porque ele foi beneficiado pelo rei. Mas ele não agiu dessa forma. Aquilo não tocou o seu coração. Ele só quis saber do benefício para ele, mas não pensou que aquilo estaria embutido ali uma grande direção, a direção divina que ele poderia ter seguido para fazer melhor. Porque se ele foi perdoado em 100.000 talentos, vamos colocar assim, uma soma muito grande, aquele que veio devendo alguns denários, ele não compreendeu o que aconteceu com ele, nada o sensibilizou. Então nós vamos entendendo que essa conduta, que hoje é muito utilizada, é muito frequente, porque a maioria das pessoas, elas só pensam, a maioria, não são todos, é claro, ainda bem, mas muitos só pensam em se beneficiar, em seus próprios interesses. Os seus próprios interesses são defendidos a todo custo, mas eles não procedem da mesma forma quando diz respeito ao próximo. Então, meus irmãos, devemos lembrar que todos nós somos muito carentes do perdão. Por que nós falamos isso? Muitos de nós poderíamos pensar assim: não, isso é um equívoco. Eu lembro da minha existência, pelo menos depois de uma determinada idade, até porque antes eu não poderia responder por mim. Eu sempre fui muito correta, ou muito correto, sempre agi com correção, sempre busquei atender aos princípios básicos da educação formal e também da educação informal, que é aquela que informalmente nós praticamos, sem nos preocupar se alguém está vendo. Não, que isso? Eu não preciso tanto assim de perdão. Geralmente nós pensamos assim, mas a espiritualidade diz que nós somos sim muito carentes do perdão e da misericórdia de Deus, porque a muitos já ofendemos. Mas quando? Em que momento nós ofendemos? Quando isso ocorreu? Será que foi por acaso que Jesus incluiu na oração dominical o Pai Nosso, o perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Será que essa frase ele criou apenas como uma linha, um verso poético dentro daquele grande poema? Belíssimo, por sinal, que é a oração dominical, e que existem estudos bem aprofundados acerca de tudo que ali está escrito? Basta que nós procuremos, basta que nós não tenhamos pressa em nos aprofundarmos nessa fala. Então ele fala aqui que o perdão se reveste de grande poder moral, porque se fundamenta na lei de amor. Algum tempo atrás, eu estava ouvindo o Haroldo Dutra Dias, e ele falou uma coisa tão simples, mas tão real. Ele falou que
Deus tem caridade por nós nas coisas menores do dia a dia. Ele falou, por exemplo, quando nós nos machucamos, fazemos um ferimento em nossa pele, passa um tempo, nós olhamos, começa logo a dar uma casquinha. Ninguém foi lá e colocou aquela casquinha. O organismo foi preparado para se defender, cria-se aquela casquinha, embaixo tem uma pele fininha, quando tiver na hora a casquinha cai e aquela pele nova começa a fazer parte daquele espaço em que foi ferido. Ele falou isso. Eu fiquei pensando, é verdade, porque é tão perfeito isso. É algo tão perfeito e é uma caridade, porque ali é amor. É amor que está sendo conjugado, está sendo aplicado para a reorganização celular daquele ambiente da epiderme que foi maltratado. Por algum motivo, acidentalmente, não importa. Mas pensemos nas coisas mais simples da vida. Tudo isso é a caridade de Deus por nós. Quantas vezes vamos dormir, nos recolher, com problemas a povoar a nossa mente, tirando o nosso sossego. Então nós, depois de muito custo e às vezes depois de muito choro, adormecemos. E ao acordarmos, sentimos aquela leveza no coração. O que aconteceu? Será que não foram os encontros espirituais, quando nós deixamos o corpo de carne para recarregar as suas energias? E eu, espírito, me destaquei, me emancipei e tive contato com amigos amorosos que têm a mente mais experimentada, mais sadia, mais amadurecida, e ali chegaram para me explicar coisas que nem sequer eu pensei. E quantos vão dormir sem a solução de algo e acordam já tendo uma visão de como vão resolver aquela questão? Quantos músicos dormem e acordam com a letra pronta de uma determinada música que faz sucesso e que traz uma mensagem para toda a população? Tudo isso são motivos de grandes ensinamentos para nós. E que muitos de nós, por sermos distanciados dessa vontade de aprender, de entender coisas que estão na natureza, fora e dentro de nós, nem sequer pensam nisso. Mas isso é tão real, é tão verdadeiro. Também a caridade de Deus atuando em nós. Então, meus irmãos, vamos voltar um pouquinho lá na parábola, sabendo que o rei, ele se revestiu de misericórdia para perdoar aquele servo que o devia muito. Mas quando esse mesmo que foi perdoado agiu de forma bem dura com aquele que devia uma bagatela, e aqueles outros perceberam e correram para se reportar ao rei, isso chama-se, na doutrina espírita, lei de causa e efeito. Se nós não tivermos a inteligência banhada pelo amor, não aquela fria, banhada pelo amor, para compreender que muitas das vezes somos perdoados pela grande lei. Se nós não aproveitarmos esses momentos para continuarmos caminhando de uma forma mais correta, porque foi nos dado uma grande oportunidade para irmos de uma forma, digamos assim, mais coerente, mais sábia, porque Deus assim o quis, nós teremos aqueles que serão atraídos, melhor dizendo, que serão atraídos pela nossa conduta invigilante. E assim que eles perceberem as nossas dificuldades morais, eles irão ao rei
no sentido de nós teremos sim dificuldades com a justiça divina, porque aí ela será aplicada com todo o seu rigor. É claro que terá a misericórdia de Deus, porque Deus, Ele não está chateado, como muitas vezes nós pensamos em antigas reencarnações, achando que Deus tinha as mesmas paixões que nós, seres humanos. Ficava chateado se o filho errasse. Esse filho aqui não dá mais para ficar num ambiente bom, não vai para o céu, não, ele vai ter que ir para um lugar chamado inferno, onde ele vai ter que arder, vai ter que ficar lá sofrendo bastante. Olha que Deus é esse? Com todo respeito, mas é preciso que nós pensemos, é preciso que nós façamos uma reflexão sobre esses pensamentos que já tivemos. Que Deus é esse? Que rei é esse, de acordo com a parábola, que não perdoa, que não dá novas oportunidades? Se nós fazemos isso com os nossos filhos, e nós que somos humanos, que dirá o próprio Criador, ou melhor, o incriado, aquele que é de toda a eternidade, porque nós somos imortais, ou seja, nós fomos criados. A partir de um momento nós passamos a viver de forma imortal, nunca morreremos. Passamos por várias experiências físicas, aprendizados e mais aprendizados. Somos multimilenares. Certamente já tivemos experiências em outros planetas, em outros orbes planetários. Talvez não tenhamos aproveitado tanto assim. Daí a necessidade de estarmos aqui, passando por situações um tanto desconfortáveis. Mas não importa. O que importa é o hoje. O que importa é que hoje estamos aqui, nesse país, nessas condições, tentando administrar situações caóticas, difíceis, desenvolvendo inteligências e sentimentos, aptidões. Isso é o que importa. Mas nós somos multimilenares, muito antigos, mas Deus é eterno. O que é a eternidade? Nós não sabemos ainda. É aquele que nunca foi criado. Ele sempre existiu desde sempre. Então, como que nós podemos, quer dizer, poder pode, mas é ilógico. Como que nós colocamos esse Senhor, que é o dono das galáxias, bilhares e bilhares, universos, como hoje a ciência nos explica, inúmeros outros universos, e ainda continuamos a descobrir inúmeras outras coisas, fazer com que ele tenha paixões. Fiquei chateado com você, não, você não vai ter mais chance, acabou. É assim que a gente escuta de muita gente. Já deu. Não é assim que a gente escuta? Já deu. Não dá mais. Então é isso que nós fizemos de Deus dentro da nossa pouca compreensão. Mas não é possível que seja assim. Se nós formos observar tudo aquilo que foi criado por essa inteligência que alguns chamam de inteligência cósmica, o Senhor dos universos, cada um dá um nome, não há problema. Alá, qual o problema? Isso é nomenclatura. São vocábulos que usamos para determinar aquilo que nós sentimos, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor da vida. Então, nós temos que sair dessa fase de olhá-lo, ou de olhar esse amor. João, o evangelista, o chamava de amor. Ele não chamava nem de Deus, ele chamava amor. Como se fosse um ser antropomórfico, assim como nós, que tem a morfologia humana, que temos as nossas condições de sentir dentro da nossa evolução, porque nós percebemos que outros
não sentem como a grande maioria. Há pouco tempo eu ouvi a história do Dr. Sabin, que é o cientista que já desencarnou, responsável pela vacina contra a poliomielite, que salvou inúmeras crianças da dificuldade de andar, porque a perninha não crescia, então ficava às vezes uma perna. Eu tive uma conhecida, ela faleceu cedo de uma outra doença, e ela tinha uma perninha normal, longa, e a outra era bem pequenininha, porque os pais não concordavam em vacinar seus filhos. Era a forma como eles entendiam, que é uma ignorância, uma falta de conhecimento, mas era assim que eles pensavam, e ela veio a contrair essa doença. Então, o Dr. Sabin, que é o responsável por essas gotinhas que nós tomamos e damos para as crianças, quando crianças éramos, nós tomamos. Esse senhor, ele descobriu essa vacina. E assim que ele descobriu e aquilo começou a ser noticiado, logo os grandes laboratórios se aproximaram dele e falaram para ele assim: pode ficar muito rico, porque o senhor poderá vender isso para o meu laboratório. Aí vinha outro laboratório: não, para o meu laboratório, ficaremos multimilionários. Aí ele olhou, sem entender, ele olhou e falou assim: não, eu não fiz, eu não descobri essa vacina para isso. Não, agradeceu e saiu. Imaginemos a mente desse espírito que não se interessou na época em se tornar um cidadão do planeta Terra, multimilionário, com a gotinha que hoje é doada, né? É gratuita a vacinação para as crianças. Então percebamos como que a mente de um espírito que já atingiu uma determinada faixa vibratória, e a frequência do raciocínio dele está em outra condição. As ondas mentais não são parecidas, principalmente com aqueles que não desejam bem o próximo, que não fazem nenhum sacrifício para que alguém seja beneficiado. Então, nós temos irmãos que já atingiram essa condição. Esses irmãos, com essa condição mental, eles perdoam naturalmente. É só que, muitas das vezes, o perdão que tanto nós ouvimos de Jesus, e até hoje é dito, nós temos dificuldade de entendê-lo. Mas é claro, quando nós somos roubados, assassinados, quando fazem alguma coisa muito triste com alguém que nós conhecemos ou amamos, vamos concordar que é muito difícil nós perdoarmos naquele momento, naquele tempo. Eu estava ouvindo uma espírita chamada Sueli Caldas Schubert, e ela estava falando que existe um tempo para o perdão. Ela falou que é impossível nós exigirmos de nós mesmos ou de outro o perdão das ofensas. Porque há um tempo para isso. Há certos passos que devem ser dados. Esses passos, eles precisam ser realizados pela criatura, e que muitas das vezes é um tempo diferente daquele que é para outro. Muitas das vezes leva uma encarnação para poder digerir aquela situação, para poder olhar e pensar o que foi que aconteceu. Então, no seu raciocínio, ela estava explicando que o Espiritismo, por ser uma doutrina, uma filosofia, uma ciência e também uma religião, porque faz o religare, por ser reencarnacionista, ela fez a pergunta: quando ocorre uma situação muito triste para qualquer um de nós,
É difícil perdoar, sim, é verdade. Mas devemos nos perguntar: quem de fato é o algoz dessa situação? Será que nós somos vítimas? Foi ao acaso que aconteceu aquilo? Por acaso houve a bala, digamos, que nós chamamos de bala perdida. Aquela bala, ela percorreu um certo espaço e ela foi exatamente, vamos colocar um exemplo, na cabeça de alguém que naquele momento levou essa pessoa ao óbito. Ou não, ou pode ter trazido outros danos, mas geralmente vai ao óbito, pela violência do projétil. Então, por mais doloroso que seja, isso leva um tempo, nós sabemos disso, não é imediato, não é uma coisa que acontece assim, não. Mas nós devemos, depois que passa o choque, devemos começar a analisar pela lógica do Espiritismo. Se nós somos reencarnacionistas, seria uma injustiça nós passarmos, ou alguém passar por uma situação dessa. Como perdoar aquele que de forma, no mínimo, invigilante, violenta, atirou, às vezes até sem querer acertar, simplesmente por uma infantilidade moral, que muitas das vezes é assim, não foi nem um propósito em acertar aquela pessoa, mas infantilmente fez aquilo. Então, como nós podemos transformar essa grande dor num perdão? Sabemos que é muito difícil. Mas a dona Sueli Caldas Schubert, ela estava fazendo uma reflexão em torno de uma situação grave como essa, porque tem situações que nós relevamos, até com muita facilidade. Situações que ocorrem do cotidiano, que a gente pensa, bobagem, não vou considerar. É o melhor que nós fazemos. Mas tem irmãos que passam por situações dessa, que são situações expiatórias. O que é uma situação expiatória? É algo que eu fiz no passado. Eu me envolvi numa situação semelhante àquela. Eu era muito mais inconsciente do que hoje. Lucidez bem pequena, bem baixa. Nós não conhecemos pessoas assim? Pois é. E naquela época, pela falta de lucidez, de compreensão, eu me envolvi nessas situações. Estou me colocando aqui como um exemplo, só para nós entendermos. As reencarnações vieram, passei por vários aprendizados, muitas das vezes difíceis, até chegar o momento, porque há um tempo que eu poderia ter aproveitado dentro do amor, de resgatar ou pelo menos suavizar, amenizar essa grande dor. Mas muitas das vezes nós desejamos mesmo que aquele ali passe por aquilo, então nós vamos emanando energias que são reais, essas energias. Muitas coisas que não vemos são reais. E até uma amiga minha uma vez me falou, aquilo que nós não vemos é mais real do que o que nós vemos. Os sentimentos que nós não vemos, ele é real, mas ninguém vê o sentimento. Ninguém consegue ver a lealdade, o amor, a amizade, mas ele é real, ele existe, ele está ali, ele pulsa. Então, voltando, chega um determinado momento que aqueles que ficaram contristados, como aqui a parábola nos ensina, foram, aqui simbolicamente, dentro da simbologia, foram ao rei, foram lá ao grande Senhor. E aí vem a lei da causa e do efeito, porque é dado um basta também. Há validade para o sofrimento, há validade para o mal proceder. Nós não ficamos agindo
sem parar. Chega uma hora que é dado um basta. Então nós vamos enfrentar, nós que eu falo humanidade, não estou falando nós aqui, quem sou eu? Eu me coloquei aqui na berlinda porque não queria colocar ninguém apontar, até porque não é o caso. Mas qualquer um de nós podemos passar por uma situação dessa que foi originada lá no passado espiritual desse ser. Foi dado ali a quitação daquela situação. Porque nós não conseguimos aproveitar o tempo que nos foi oferecido, e muitas das vezes é um tempo bem longo, durante várias encarnações, e de forma infantilizada, nós não aproveitamos para aprender. E passamos pela situação que o servo foi jogado na prisão. Isso é simbologia aqui, mas é isso que, tirando da simbologia, ocorre conosco, que ainda estamos envolvidos dentro dessas leis, porque não é Deus que pune, conforme nós antes estávamos falando. Não é Deus que ficou triste, chateado como nós ficamos. Ele não fica, ele não se magoa com a gente. Mas ele tem leis. Foram leis criadas dentro do grande universo, de tudo que rege a vida, e nós estamos inseridos nessas leis. E chega a hora de nós repararmos a situação criada antes, que nós desorganizamos. Aí hoje nós pensamos, perdoar? Pois é. Aí vem a dona Sueli Caldas Schubert e ela faz essa pergunta. Será que nós não já fomos algozes? Não é questão de se sentir culpado. Ao contrário, é de se livrar da culpa, da responsabilidade. Dentro do Espiritismo, raríssimas vezes nós usamos a palavra culpa, porque culpa ela tem um peso. E esse peso não é real, não deve ser considerado, mas nós somos responsáveis por tudo que nós pensamos, porque gera vida, gera figuras. Sabemos que o pensamento cria, e tudo isso contribui para o bem ou não. Tudo aquilo que nós falamos tem magnetismo. Somos responsáveis pelo que falamos, e tudo que fazemos, que já é materializado, que está aqui na nossa faixa, também somos responsáveis. Então aqui nós devemos lembrar de não malbaratar as oportunidades que nos são dadas. Devemos segurar as oportunidades, porque senão esse rigor da lei chegará para nós, que são, dentro da parábola, chamados de atormentadores. Lembram-se quando eu li? Entregarei aos atormentadores, aquilo que atormenta, aquilo que tira a paz, os atormentadores. Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós temos a dificuldade de entender que nós podemos, através da prática do bem, ir resgatando o mal feito de ontem, ou os males que foram contraídos por nós mesmos. Então Pedro, ele nos chama, ele nos ensina na sua primeira carta, ele fala, Pedro o apóstolo, ele fala assim, mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Já ouvimos isso. O amor cobre a multidão de pecados. O que é o pecado? O pecado, que era uma palavra usada na antiguidade, hoje nós sabemos que o pecado é quando a gente erra o alvo. Pecado quer dizer isso, errar o alvo. E que alvo será esse? Acertar. Qual é o alvo que eu quero acertar? Eu, como espírito imortal, eu quero acertar mais, evitar determinadas questões que irei me responsabilizar para responder no futuro. Então, se eu não acertar o alvo, antigamente se chamava um pecado, ou seja, você cometeu uma falta, você faltou com a sua responsabilidade, você não fez o bem.
Então, dessa maneira, nós entendemos o que Pedro quer dizer. O que o apóstolo Pedro, aquele que estava ali juntinho de Jesus, ele explica isso. Eu até quando eu li, eu falei, mas não foi Jesus que falou isso, não. Foi o apóstolo Pedro que falou isso. E ele falou que o amor em prática, que é a caridade, ela cobre toda a multidão de pecados, toda aquela multidão de atos falhos que nós somos responsáveis. E tem uma frase de Joana de Ângeles, para nós encerrarmos, que ela diz que quando o amor se ausenta, a dor se instala. É algo que a gente deve considerar, porque a Joana de Ângeles é aquela grande benfeitora de Divaldo Pereira Franco. Quando o amor se ausenta, quando nós não consideramos o bem, aqui o outro, aquele que está próximo a mim, nós iremos com certeza chamar para o nosso cotidiano, para nós, a dor. Porque a dor, ela é a mestra. Quando o amor não resolve, a dor chega e a gente se coloca no lugar. É o tal do aguilhão. Aquele aguilhão, ele vem e cutuca, aí você tenta encontrar uma posição para aquele aguilhão não te maltratar. Aí o que é isso? É quando chega a dor e você começa a usar todos os recursos que está certo e tem que usar mesmo. Todos os recursos para se defender daquilo. Todos os recursos. Se eu estou doente, eu vou procurar os recursos da medicina. Eu vou procurar os melhores hospitais. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Isso é um recurso. Se eu sinto mal-estar em mim, espiritual, eu tenho que perceber qual é o teor do meu pensamento. Qual é o conteúdo dos meus sentimentos? O que eu estou gerando? O que eu gero através daquilo que eu penso, falo e ajo? Isso é um autoconhecimento, que às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender as palavras de Sócrates, grande sábio da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Mas como que eu vou me conhecer? No dia a dia? Quando eu sou testada por alguma situação, algo me acontece, eu percebo como que eu sinto em relação àquilo, como que eu interajo com aquilo, como que eu o que eu penso sobre aquilo, quais as minhas decisões em relação àquilo. Eu vou começar a me perceber como de fato eu sou. Quais são os pensamentos que mais estão comigo? Eu vou começar a me conhecer melhor. Não é fácil. É algo que nós precisamos ter coragem. Porque conhecer a si mesmo é difícil, mas é possível. Então a faixa vibratória que nós exalamos, ela retrata quem nós somos. Não tenhamos dúvida disso. Então nós devemos sempre buscar, relevar tudo aquilo que nos fazem e nós não concordamos. Fiquemos tranquilos, se nessa encarnação nós não precisemos, caso nós não precisemos passar por nenhuma dificuldade mais difícil como essa que eu falei aqui, nós vamos de qualquer forma ser testados em outras questões. E aí a gente vai relevando, vai deixando, não vou dar importância, foi uma invigilância dessa pessoa, foi uma falta de raciocínio mais aprofundado. Vamos buscando compreender, porque certamente ele é o retrato daquilo que, caso hoje eu não seja mais, que às vezes ainda sou e não percebo, já fui um dia. E alguém teve misericórdia por mim. Alguém olhou e falou assim, quanta infantilidade, deixa passar. Ela vai evoluir, ela vai melhorar, ela vai amadurecer. É assim que eles agem conosco. E nós temos que ter, pelo menos buscar ter, para que nós venhamos a contribuir de alguma forma com aquilo que nós sabemos que fará parte do planeta de regeneração.
que é justamente nós termos essa compaixão do outro, olhar para o outro e desejar o bem, não mais produzirmos aquelas vibrações dolorosas, doentias, em que os vírus adoram, os vibriões adoram essas condições que não é nada terapêutico, é bem difícil e nós precisamos então despertar para isso. Muita paz a todos. Obrigada pela atenção.